pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Lívia Santana do Check-in Virtual e hoje eu vim aqui falar sobre tragédia grega, Sófocles, o autor de Édipo Rei e Antígona. Bom, esse livro aqui, na verdade, é uma trilogia, então nessa edição aqui da Martin Claret não temos o Édipo em Colona, que seria o terceiro livro. Eu acho que na verdade ele seria o segundo aqui da trilogia. Mas o livro começa com o Édipo Rei. Eu achei que ele tem bons textos de apoio, vamos começar falando por aí, porque é um livro bastante complexo pra gente tomar uma interpretação só de primeira leitura, porque é uma obra assim, milenar, escrito lá para 400 a.C. Ele traz alguns textos de apoio que explicam pra gente a história. Se você lê-los no começo, você vai acabar pegando spoilers, mas eu acho que pra a magnitude dessa obra, o spoiler é o de menos. Porque todo mundo já conhece a história, já ouviu falar. Édipo Rei foi quem inspirou o complexo de Édipo discutido por Freud. Porque aqui na história, Édipo recebe uma profecia de que ele mataria o próprio pai e profanaria o leito de sua mãe, ou seja, se casaria com ela. E é o que acontece. Então o livro inteiro é uma tentativa de quebrar essa profecia que o oráculo lançou para a família dos reis de Tebas. Mas, como é uma tragédia, né, eles não conseguem romper essa profecia. Quando eles recebem uma profecia, eles não conseguem sair disso, né? Eles estão condenados a essa profecia que eles recebem. Isso acontece bastante na mitologia grega como um todo. Por mais que os homens tentem enganar os deuses e traçar seu próprio caminho, na verdade o seu destino já está escrito e é isso mesmo o que eles têm que apenas aceitar. Então o Laio, o rei de Tebas, recebe essa profecia quando seu filho nasce, então ele manda matar o bebê. Ele coloca pregos no pé de Édipo, então Édipo significa o de pés inchados, e manda matar, entrega para um servo matar esse seu filho, porque ele não quer ser morto pelo próprio filho. Mas o servo fica com pena e acaba abandonando o menino e entrega um outro pastor que vinha de Corinto, que era uma outra cidade que era relativamente longe de onde eles estavam. E esse pastor entrega a criança para o rei de Corinto, que cria como filho, e o Édipo então se torna herdeiro. Ele acredita a vida inteira que ele é filho dos reis de Corinto, na verdade ele é filho dos reis de Tebas mesmo. Quando ele recebe essa profecia, ele foge de casa porque ele quer a todo custo enganar o oráculo. Mas ele acaba se metendo num conflito ali na viagem e mata um homem, que no caso seria o seu pai, Laio. E quando ele chega em Tebas, a esfinge estava lá, e estava matando todos aqueles que tentassem entrar na cidade. Então ninguém conseguia entrar em Tebas, porque tinha o enigma da esfinge. E Édipo, muito inteligente, consegue contornar a esfinge, né? Ele consegue descobrir a resposta correta. E quem entrasse, quem vencesse a esfinge, quem a derrotasse, seria o novo rei da cidade e se casaria com a rainha viúva, a bela Jocasta. E sem saber que era sua mãe, Édipo se casa com ela. Então uma grande praga assola Tebas novamente, e fica claro de que a culpa por essa praga é do assassino de Laio que está na cidade. E Édipo, um rei muito justo, né, ele manda matar, ele manda que ninguém na cidade abrigue esse assassino. Mal sabia ele que o assassino era ele mesmo. Então ele acaba entrando em conflito com seus amigos, que o acusavam disso, e depois ele acaba descobrindo a verdade, que ele era realmente o assassino de seu pai, que ele tinha casado com a sua mãe e que suas filhas eram filhas e netas da sua mãe. Os seus filhos, na verdade. Então o final aqui é trágico, eu não vou contar pra vocês, mas o livro ele começa como se fosse um discurso do Édipo, uma conversa ali com as outras pessoas do reino, e ele é como se fosse uma investigação anterorretrógrada. Então ele começa ali aquela investigação, aquela conversa, e a partir dos fatos do passado, eles vão juntando as peças e descobrindo que o Édipo era, na verdade, o homem da profecia e que seus pais eram os reis de Tebas. E que a profecia foi cumprida.
ele se desespera e pede o exílio para ele, porque ele, como era justo, ele deu para si mesmo a pena que ele teria dado para o assassino que ele não conhecia. Depois aqui temos a segunda peça, Antígona, que já são as filhas de Édipo crescidas. Tebas está sendo governada pelo Creonte, que já aparece em Édipo Rei, e o Corifeu também aparece, então são personagens que se repetem. Então Édipo teve os 4 filhos, que são a Antígona, a Ismênia, o Etéocles e Polinice. Etéocles e Polinice, então antes de começar essa história, eles se metem no conflito, porque Polinice acredita em Argo e acaba querendo derrotar Tebas, então eles têm uma briga pelo poder, eu não entendi muito bem o que aconteceu. E então um mata o outro, os 2 irmãos acabam morrendo. Só que Etéocles, como defendeu a sua nação, ele tem direito a ser sepultado. O outro irmão foi considerado um traidor. E Antígona, como apesar de tudo ainda era irmã deles, quer dar um velório digno, né? Dar um fim digno ao seu irmão. E quer que ele seja enterrado, não que seja entregue aos abutres, conforme vai acontecer. Ela pede ajuda para a irmã Ismênia, que resolve cumprir mesmo as leis de Tebas e que resolve que, se essa foi a punição dada a ele, que seja cumprida, mas Antígona não aceita. Então Antígona vai na calada da noite enterrar o seu irmão, ela mesma, e fazer lá os rituais, mesmo que sozinha, mas ela é descoberta, então ela é condenada. E o filho do Creonte, que é noivo dela, acha isso tudo muito injusto, a condenação da Antígona, ser condenada a ser enterrada viva. Na verdade, eles colocavam a Antígona numa caverna e com comida só para aquele dia, para não serem acusados de sacrilégio. E então ela teria que morrer ali definhando sozinha, com fome, dentro de uma caverna escura, talvez sem muito oxigênio, né? E como o noivo dela amava muito, ele resolve ir junto cumprir essa punição. E nisso, o Creonte percebe como ele foi injusto. O que é interessante aqui nesse livro é o amor pelos irmãos, né? Então depois mesmo que Antígona é condenada, Ismênia resolve defendê-la com unhas e dentes e falar pra Creonte que não, que aquela punição não é justa, que ela não merecia aquilo porque ela só queria enterrar o próprio irmão, que querendo ou não, era um ser humano também, e como ela o amava, não queria ver seu cadáver destroçado pelos abutres. Também mostra que a condição da mulher na sociedade grega, que no caso ela não tinha direito, Édipo pede para Creonte, que acho que era seu cunhado, era parente dele, para cuidar das suas filhas, porque as mulheres não tinham direito nenhum sozinhas, elas não tinham voz, E isso é retratado aqui, né? A Antígona fala sobre... E a Antígona fala sobre essa condenação das mulheres na sociedade. Aqui, ó, a Ismênia, na verdade, que acaba levantando essa questão, que é bem interessante. Convém também lembrar que somos mulheres e não temos como lutar contra homens. Além disso, não temos poder algum e estamos submetidas aos mais poderosos. Por isso, somos obrigadas a obedecer às suas ordens, por mais que nos contrariem. Por mim, não tendo como resistir aos poderosos, peço perdão aos nossos mortos. Acatarei a ordem do rei. Seria insanidade tentar aquilo que vai muito além das nossas forças. Então essa é a justificativa dela, pela qual ela não iria ajudar a irmã a enterrar o irmão. Também discute bastante a questão da tirania, né? Que então o Creonte se tornou um rei tirano e que o povo não tinha voz ali, mas eles cochicham, como ela mesma ressalta, o povo não grita, mas ele cochicha. Então as pessoas conheciam essa tirania, sabiam que aquele governo não era bom, mas eles não podiam abrir a boca, porque se abrissem, lógico, seriam condenados e teriam consequências quanto a isso. E eu acho bem interessante o livro trazer essas coisas que ainda se aplicam hoje em dia de certas formas. Né? Que a voz da mulher ainda é menos ouvida na sociedade, até hoje, assim, sabe? Muitos milênios depois, né? Mais de 2000 anos depois de tudo isso que está acontecendo aqui nessa história, ainda essas coisas se repetem. A tirania ainda acontece, ainda tem governantes que não podem ouvir falar mal de si, que eles são os certos, e de não atender às ordens do povo, mas, né, às demandas do povo, mas a seus próprios benefícios.
Então esse livro é bastante interessante por causa dessas reflexões. E nessa edição eu senti um pouco de falta de textos de apoio sobre Antígona. Até tem, mas não são tão bons quanto o de Édipo Rei, que são vários e esses vários são um pouco redundantes, acabam falando mais do mesmo. De toda forma, eu gostei muito dessa leitura, foi uma das minhas melhores leituras do ano. Eu quero ler mais teatro, é um gênero que eu deixo um pouco de lado, mas eu gosto muito de ler teatro. Então se vocês gostaram do vídeo, não esquece de deixar seu like aqui embaixo, de se inscrever no canal se não for inscrito e de ativar o sininho para o YouTube te entregar as notificações. As redes sociais estão aqui do lado. Espero vocês domingo com mais um vídeo aqui no Check-in Virtual. Um grande beijo a todos e até mais!